Alô, teste de som. Som. Tá preparada para hoje? Sim, Beleza. Hoje é um conteúdo assim um pouquinho mais denso, assim, tá? A gente entender certo. umas funções assim de procura e referência que tu nunca mais vai se bater para procurar mais nada no Excel. Ai, Tu que ótimo. vai conseguir procurar para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, para onde quiser. Ah, o PROC-X? Também, não só ele. Tá com a planilhinha aí? Tá aberto, aham. Beleza. Cadê o que eu preciso? Preciso minha lupa para ver se eu acho que eu estou enxergando. Eu acho. Olha só, nós temos aqui uma tabelinha do lado. Nessa tabelinha nós temos aqui código e referência. Código está aqui, referência está aqui. Dá para usar qual função aqui? PROC. Proc, porque PROC-V? sabe que tem uma função chamada proc? Não. Ó, eu Eu vou te achei que mostrar. era PROC-V e PROC-H só. Não, tem proc também. O proc dá para usar de duas formas. Olha só, vou só te mostrar aqui, porque é pouco usado, tá? Só que se algum dia aparecer lá na tua frente, tu já vai ter ela. Então, proc aqui, deixa eu pegar minha lupa. Meu Deus, não estou chegando mais nada, Carize. Tá feio o negócio. Então, tem aqui, valor procurado. Qual é o valor que eu vou procurar? Imagina que eu vou procurar esse A10 que está aqui, código. Beleza. Qual o vetor que eu vou procurar? Vetor aqui a gente pode entender vetor como uma matriz 1 por n ou n por 1, tá? Ou seja, uma coluna com várias linhas ou uma linha com várias colunas. Então, onde que eu vou procurar isso aqui? Se é um código, eu vou procurar aqui, certo? Ponto Certo? e vírgula. E qual é o vetor de resultado? O vetor de resultado, vamos pegar aqui a referência. Aqui nós só temos um probleminha, tá? Já vou te mostrar qual é o probleminha. Eu estou procurando A10, então A10 deveria ser a referência 9. Ele deu erro. Por quê? Porque o PROC ele exige que essa coluna aqui, ó, ela esteja em ordem crescente. Então, se eu colocar isso aqui em ordem crescente, dados, classificar, ele traz, tá? Então, eu trouxe o A010, ó, a referência 09. Então, o PROC-V tem o verdadeiro e tem o falso, né? A função proc, ela é sempre verdadeiro. Ou seja, o vetor que eu vou procurar, o meu valor procurado, ele é obrigatório que ele esteja em ordem crescente. Então, essa é um dos probleminhas dele, tá? Deixa eu voltar lá o que era. Sim. Mais uma vantagem dele é o seguinte, imagina que tu está procurando o produto. Então, vou apagar isso aqui, continuo com o proc. Imagina que tu está procurando o produto. Então, o produto é o PROD 03, aqui, onde eu vou procurar está em ordem crescente, então não tem problema. Onde eu vou procurar? Nessa minha matriz. E a resposta que eu quero a referência. Então, aqui e, opa, e tá lá, ele traz para mim. E a outra grande vantagem dele em relação ao PROC-V, eu consigo, por exemplo, trazer o código aqui. Ó. Entendi. Então, eu consigo procurar aqui no produto e trazer um valor que está à esquerda do produto, coisa que com o PROC-V eu não consigo fazer isso. Então, o PROC dá para quebrar esse galho aí. O único cuidado que tu tem que ter é que essa tua matriz aqui, ela tem que estar em ordem crescente, tá? Tem que ser em ordem crescente. Certo. Mas isso aqui, depois que tu vê essas funções que eu vou te mostrar hoje, tu nunca mais vai precisar usar esse PROC. E eu também tenho o PROC, que a gente chama de PROC matricial, tá? Por quê? Eu tenho um valor procurado, então imagina que eu vou procurar aqui o A031. Não, produto 03, que tem que estar em ordem crescente também. prod.03. Fecho parênteses e agora eu vou selecionar uma matriz para ele. Eu vou selecionar essas duas colunas. No PROC matriz, ele sempre procura na primeira e responde na última matriz, na última coluna. Então eu não preciso informar para ele, ó, tu traz o valor que está na segunda coluna.
ele sempre vai trazer o que está na última coluna, tá? A de- Ok. a- o inconveniente dele é que a primeira coluna tem que estar em ordem crescente. Então, eu selecionei essas duas colunas, ele procura na primeira e responde na última. Se eu tivesse selecionado esse monte de coluna aqui, ele procuraria na primeira. Opa! Ih, procuraria na primeira aqui, na primeira, e retornaria aqui na última. É sempre procura na primeira e retorna na última. Proc matricial, tá? E o proc vetor, eu consigo procurar à esquerda. Então é a vantagem dele. Mas isso aí é só para título de conhecimento que ninguém mais usa isso aí, tá? Mas caso apareça uma planilha assim para ti, tu vai conseguir resolver o negócio. Aqui o que nós Certo. queremos fazer é, primeiro, para poder brincar legal com isso aqui, eu quero colocar aqui ó, uma validação de dados, uma listinha. Quando eu clicar na célula, aparece uma listinha com esses códigos aqui, certo? Uhum. Como é que faria? Eu quero em ordem crescente. Entendi. Acho que tem, não é validação de dados, É. Só é que validação de dados. eu quero em ordem crescente. Se for aumentando, eu quero que ele aumente automaticamente a minha validação, minha listinha. Ou se eu tirar algum produto da minha listinha, algum código, eu quero que a minha listinha diminua. Se colocar em ordem crescente, não adianta se corrigir antes Mas aí da validação? eu vou tirar de ordem as outras, eu não queria mexer. Eu queria deixar do jeito Ah, que entendi. Então, não sei. é mais fácil, né? Vamos lá, olha só. Eu sempre gosto de ter uma planilhinha auxiliar, tá vendo o auxiliar do lado ali? Tá vendo que eu Sim. coloquei uma coluninha para código, uma produto, uma para referência. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela minha lista de códigos, só que eu já vou trazer classificada, sem precisar classificar. Eu não quero mexer lá. Tem uma função linda, deixa eu aumentar para ti aqui. Olha lá, função classificar. Conhecia essa função? Não, não usei. É linda. Use e abusa dela. Ó, classificar. Quem que eu quero classificar? O que está lá na planilha, nessa coluninha aqui, certo? Certo. Fecha parênteses, enter. Pronto, está classificado. Bem simples. É muito lindo isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha planilha e aqui onde está esse código, eu vou criar uma validação de dados. E agora nós vamos usar um operador de referência aqui. Eu acho que no Excel essencial eu detalhei bem. Eu não sei se eu cheguei a detalhar bem aqui nesse nosso módulo aqui. Mas vamos lá, vamos usar ele. Eu vou aqui na guia dados para validar os dados, botãozinho, validação dados. Deixa eu só apelar para o zoom aqui, zoom it. Zoom it. Meu Deus do céu. Não é zoom, é zoom it. Aqui. Então, aqui na guia dados, validação de dados. Aqui onde está permitir, eu vou mudar para uma lista. Uhum. E por que não está mudando? A fonte. A fonte, onde é que ela está? Está lá na Auxiliar. planilha auxiliar, na célula A2. Eu só vou selecionar A2, tá? Só que se eu deixar só A2, ele vai trazer só o A004. Tá vendo ali? Tá até circulando ali. O que eu vou fazer para dizer, olha, Excel, eu quero até a última célula? Eu vou colocar um sustenido. Esse operador, esse sustenido é o operador de espaço derramado que a gente chama. Porque o que acontece? Eu vou dar um enter, vou dar um OK aqui, tá? E vou voltar lá. Deixa eu voltar lá para tu entender bem esse espaço derramado. Quando eu cliquei nessa função aqui, ó, eu só criei a função na célula A2. E como ele tinha mais dados do que cabe em uma célula, ele despejou, ele derramou os valores, certo?
Certo? E o que que o espaço derramado faz? Eu vou colocar aqui do ladinho, vou selecionar essa célula aqui. Se eu deixar só a 2, ele fica assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou Uhum. colocar o espaço derramado aqui. Ó, olha lá o que ele vai fazer, ele copia tudo. Então, o espaço derramado, ele pega da primeira célula, da célula que está selecionado, até a última célula que tem algum valor. Então, se for até a linha 100 ali, ele vai até a linha 100. Se for até a linha 5, vai até a linha 5. Tá? Então, é isso que ele está fazendo lá naquela validação de dados. Está trazendo toda a lista para a gente. Entendeu? O espaço derramado ele funciona se eu tiver uma fórmula já específica. Digamos que É, eu tenho lá um na código e um na produto. Aí a minha soma é 2. Ele funciona o espaço derramado para a terceira coluna como a soma de primeira e sim, segunda? se essa coluna tiver um valor que foi despejado, como está aqui, ó, tá vendo? Como é que eu reconheço se tem um Isso. valor despejado? Porque aqui eu tenho a função classificar, embaixo eu também tenho a função classificar, só que ela tá vendo que ela fica apagadinha? É que eu não consigo Sim. alterar ela. Então, em qualquer espaço derramado, tu consegue usar esse operador, o sustenido. Tá? Certo. Qualquer um. Pode Hum? ser o resultado de uma função, que tem a função filtro que derrama espaço, tem a função proc(x) que derrama espaço, tem a maioria das funções novas do Office 365, elas despejam os valores, tá? Então ela serve para qualquer um desses espaços derramados. Tudo que for despejado, ela serve. Já vou aproveitar e vou criar uma listinha aqui para o produto. Só que o produto lá já está classificado. Então eu não vou me preocupar com classificar. Vou simplesmente selecionar igual, vou lá na planilha e vou selecionar o espaço que tem aqui. Enter. Pronto. Ele já derramou aqui também. Né? E agora fazer a mesma coisa com referência. Igual, vou lá na referência, seleciono o espaço, enter, pronto. Então ele já derramou para código, produto e referência. Certo. Isso é lindo. Eu fico arrepiado com essas coisas. Tá vendo aqui em planilha auxiliar, como essa planilha não é para ser exibida para os usuários, ela poderia até estar oculta aqui. Eu não uso formatação nenhuma, tá? Eu não fico pintando nada. Por quê? Tudo isso eu sempre penso lá na frente, na eficiência da planilha, na velocidade dela. Cada coisinha que eu pinto é uma linhazinha a mais lá no meu arquivo XML, porque o Excel, na verdade, é um arquivo de texto, só que é um arquivo de texto de marcação que a gente chama, que é o XML. Então, cada coisinha que eu faço, dou uma pintadinha aqui, coloco em negrito, é uma linhazinha lá no meu arquivo. Então, meu arquivo vai ficando mais pesado. Então, esses arquivos aqui que o usuário não vai ter acesso, que não é para ficar olhando, que não precisa ter visual nenhum, eu não coloco formato nenhum, tá? Pensando na eficiência da minha planilha, para que ela se torne uma planilha rápida e não consuma muito processador. Beleza? Entendi. Entendi. Então, voltando lá na minha planilha agora, eu já tenho aqui o A0010 que eu posso escolher aqui entre um deles aqui. E tudo classificadinho, né? Legal. Aqui, se eu fosse só trazer referência, um PROC-V resolveria, né? Porque código está à esquerda, referência está à direita. Então, eu vou fazer um PROC-V aqui, que depois a gente vai dar uma melhorada nele. Então, PROC-V Opa, ficou parado na tela auxiliar. ficou Para mim só parado. está aparecendo auxiliar. Aham. Ai, tu tá congelada também. Ué? Olha só, você tá normal. Mas a planilha, tá vendo eu mexer nela? Não, ele está congelado na auxiliar. Peraí, deixa então eu fazer o seguinte, deixa eu tirar minha câmera um pouquinho, vê se voltou agora. Não. Eu vou tirar o compartilhamento e voltar com o compartilhamento. Então, interromper compartilhamento. Tu sumiu agora. E compartilhar tela. Será que, Vê agora. será que é minha internet? Pode Ah, ser? voltou. Voltou, Voltou? agora tá. Beleza. Aham. É que tu também estava congelada. Parece que estava É, brincando de estátua. pode ser a minha internet, então. E para mim estava normal, estava vendo normal, tudo.
Quer Beleza. dizer, eu estava te ouvindo normal e vendo a tua Aham. imagem normal, mas a tela eu não estava vendo a planilha É. Ou a que tu tua estava ou a mexendo. minha, né? Agora eu tô. Ou a tua ou a minha também, né? Ou as duas. Ou as duas, é. É. Muito bem. Referência aqui, ó, eu vou colocar aquele PROC-V. Eu falei que ia fazer um PROC-V, né? Igual PROC-V. Oh, meu Deus do céu. PROC-V. O valor procurado é esse aqui, normal. A minha matriz é aqui, normal. E referência está na terceira coluna, normal. Legal. Só que acontece o seguinte, eu estou a fim de, quando eu mudar aqui, por exemplo, quero saber o produto. Aí eu mudo para produto aqui e aqui vai mudar para o produto. Acho que a gente já viu um pedacinho disso, né? Sim, eu acho que sim. É. Então aqui primeiro eu vou fazer uma validação de dados aqui para o usuário poder escolher ou produto ou referência. Como é que tu faria isso? Vai lá na validação de dados. Validação de dados, vou lá na lista de novo, seleciono produto e referência. Tranquilo. Ok? E agora eu posso escolher aqui produto ou referência. Só que aqui eu ainda estou com essa porqueira aqui fixa. Então eu tenho que dinamizar isso. Qual é a função que eu vou usar mesmo? É o asterisco? Não, porque o asterisco ele vai procurar qualquer coisa. Ele vai. Lembra que é um caractere coringa? Só que eu não quero coringa. Eu quero ou produto que vai estar aqui ou referência. Se for É a produto, ou. é a coluna 2. Se for referência, é a coluna 3. Tem Certo. uma, tem uma função que diz assim, que posição está um item numa listinha? Tem. Qual? Ai, que pergunta. Tem. Tu não queria essa pergunta, né? Não, obrigada. Não Vai lá, deixa lembro. eu vou fazer aqui embaixo para tu entender bem ela. É a função corresp. Lembra? Certo. Ó, eu vou procurar o produto. Onde eu vou procurar? Produto é um rótulo, então eu vou procurar onde tem rótulos. E ponto e Isso. vírgula zero, porque eu quero exatamente igual. Então ele trouxe lá 2. Se eu mudar isso aqui para referência, ele muda para 3. Referência. Então eu já sei aqui agora, no lugar desse 3 o que eu tenho que fazer? Eu já fiz, né? Então eu vou copiar, Correto. é o correto, vou copiar ele e vou jogar para cá. E eu não preciso mais dele aqui. Olha lá. Então ficou PROC-V, o que eu vou procurar, a matriz e qual é a coluna. Quem está trazendo para mim é um CORRESP. Certo. Bacana, né? Sim, deixa eu tacar ele aqui no meu próprio ver meu correto agora. Tu substituiu o 3 ali, né? Substituiu o Sim. 3, Matei o 3, tá? Uhum. Sim. Deixa eu deixar essa aqui salva, bem bonitinha para eu lembrar. Certo. Essa vale a pena ser lembrada. Vale. Não, isso é ótimo para apresentação também, né? Para ficar mais dinâmico a apresentação, é muito bom. Sim, é muito bacana isso aqui. Tu não precisa ficar enchendo de coluna, né? Tu com uma É, coluna só tu consegue mostrar os dados conforme a pessoa vai selecionando. Porque tu poderia ter 10, 20 colunas ali, não precisaria ter. Bastaria as duas colunas, uma que vai servir como referência para ti e outra que vai trazer o resultado. Né? Agora aqui, olha só, Cariza, aqui nós temos um probleminha feio aqui. Ó. Produto está aqui no meio. E eu quero trazer ou a referência ou o código. Já vou validar isso aqui, tá? Para poder trazer ou referência ou código. Então, para validar isso aqui, vou selecionar a célulazinha, validação de dados, e aqui a gente vai fazer diferente. Uma lista, só que eu aham, não vou dizer onde está o meu valor. Eu vou digitar o valor. Então eu quero o quê? Ou referência ou código, né? Então eu vou colocar aqui, ó, código, tá maiúsculo, eu vou botar maiúsculo para ficar igual estava lá. Código,
ponto e vírgula, referência. Ah, mas pode digitar? Pode. E clico em OK. Olha lá o que vai acontecer agora. Eu tenho código e referência. Tá? Ah, eu coloquei minúsculo, a única diferença é que ele ficou em minúsculo. Não tem problema. O Tá Excel, ele não é case sensitive, tá? Então, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo. Tá? Então, esse referência aqui, na verdade, se o teu, como está minúsculo, minúsculo vai estar igual, vai ser igual para o Excel com essa referência ali. O que estaria diferente? Se tivesse um espaço na frente, um espaço atrás, ou sem o acento, isso aí ele diferencia. bom. Agora, legal. Então, eu tenho aqui, se fosse produto para trazer referência, eu sei que o PROC-V vai resolver meu problema, né? Só que pode acontecer do camarada aqui mudar para código, então já não vai resolver mais. Hum. Ferrou, porque e ainda pior, né? Tá à esquerda. Esse que é o detalhe. Mas eu quero usar o PROC-V, Carize. Eu quero. Eu preciso usar ele. Para usar ele, nós vamos conhecer uma função nova agora. É uma função que pouca gente usa, pouca gente conhece, inclusive, tá? É a função escolher. Se ficar ruim o som, eu vou tirar só o microfone da frente. Tá, continuou bom o som ou tá ruim? Piorou. Tá bem tranquilo, eu tô ouvindo Ah, beleza. nítido. Que eu botei o microfone mais do lado para sair da frente da tela aqui. Olha só como é que funciona a função escolher. Olhando assim, o jeito que eu vou fazer agora, tu vai me dizer, cara, que função besta, né? Mas eu digo para ela o seguinte, um número de índice, então eu vou dizer 2. E eu coloco valores para ela. Então, 10, ponto e vírgula 20, ponto e vírgula 30, ponto e vírgula 40. O primeiro valor, ele é o valor que eu vou escolher dentro de uma lista de argumentos. Tá vendo? Eu tenho 4 argumentos depois do meu índice. Eu tenho 10, 20 e 30. Então, eu tenho o valor 1, o valor 2, o valor 3 e o valor 4. E eu estou dizendo para escolher o segundo. Ó, ele escolheu 20, né? Eu vou mudar, eu vou colocar o valor aqui embaixo, 3, ó, só para ficar mudando, para ficar mais fácil. Em vez de dizer 2 aqui, eu vou dizer que eu quero o valor que está aqui nessa célula aqui embaixo. Ó, 3 é o 30. Se eu mudar para 4, é o 40. Se eu colocar 5, ele dá um erro de valor. Por quê? Porque eu não tenho o quinto valor aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Isso aqui pode ser um valor que eu digite ou poderia ser uma célula, tá? Sem problema nenhum. Tá, Entendeu a função escolher? entendi. Função parece que é meio bestinha, não? Sim, parece que não tem muita lógica. É, mas olha só, sozinho, tem algumas funções no Excel que sozinhas parece que elas são uma função assim que não serve para nada. Mas quando eu junto com outra, quando formo um casalzinho, é igual tem homem que não vale nada quando é solteiro. Depois que casa, ele melhora pra caramba. Por quê? Por causa da mulher. A função escolher é a mesma coisa. É aquele homem que não vale nada solteiro. Quando casa, olha, vira uma benção. Então eu vou usar o PROC-V, porque eu falei que queria usar, né? Então vamos usar. Sim, Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, o que eu vou procurar. Produto. Legal. O que eu vou fazer agora, Carice? Eu vou usar a função escolher para criar uma matriz virtual. E ela vai. Eu vou colocar as colunas na ordem que eu quero, e não na ordem que está no Excel. Por exemplo, na ordem do Excel é A, B, C. Eu posso dizer que primeiro vai ser a B, depois vai ser a A, depois vai ser a C. Isso a função escolher me permite. Então eu vou usar aqui, ó, escolher. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar índice para essas colunas. Só que lá eu escolhi um índice, certo? Aqui eu vou colocar uma lista de índices. E como é que eu coloco uma lista de índices? Eu abro chaves. E vou colocar aqui, ó, 1 barra invertida, 2 barra invertida, 3. O que eu estou dizendo para escolher? Ou escolher, eu vou ter 3 matrizes, ou 3 vetores, ou 3 valores. E depois eu escolho isso. Só cria para mim isso. Legal, ele aceita, né?
Então, agora eu vou dizer qual vai ser a minha primeira. Lembra que o PROC-V sempre procura na primeira coluna? Sim. Então, essa primeira aqui, que vai ser 1, eu vou dizer que é o produto, porque eu vou procurar produto, né? Então, ó, a primeira está aqui. Legal. Agora eu vou dizer qual vai ser a segunda. Ponto e vírgula, eu vou escolher a A. E eu vou dizer qual vai ser a terceira. Vai ser a referência. Então, se eu fosse olhar isso aqui, eu teria uma matriz assim, que começa produto, código e referência agora. Eu inverti a ordem. Tá? Eu criei uma matriz virtualmente. Por que, que eu sei que isso aqui é 1? Porque eu botei 1 aqui. Ó. 1 é o primeiro, 2 é o segundo, 3 é o terceiro. Tá? Legal. Vou fechar o parênteses do escolher. Agora, o que, que ele pede para mim? Ele pede um número, índice e coluna, certo? Eu vou colocar manual, depois a gente incrementa, para não ficar tudo numa coisa só. Então, como eu quero o código é o quê? A coluna A. A coluna A, se tu olhar aqui, ó, é a segunda coluna, certo? Então, eu vou Isso. colocar 2. Aí, ponto e vírgula, 0, que é o último argumento do PROC-V. Se eu der o Enter, será que vai funcionar? Não, o meu não funcionou. O meu funcionou. Que raiva! Vamos ver o que, que deu aí. Deixa eu fazer um zoom para tu melhorar a tua visão. Aqui tu fez chaves, Sim, a barra e a barra invertida. é isso. Contrabarra. É. Contrabarra. Deu. Quer ver por que contrabarra? Eu vou selecionar um pedacinho aqui, ó, uma função soma, igual soma, e vou selecionar uma matriz aqui. Uma matriz assim. Não, aqui não vai dar. Deixa eu pegar valores aqui. 1, 2, 3, 4. Igual soma, e vou selecionar isso aqui. E vou clicar aqui no f de x para invocar o assistente de função. Olha lá como é que ele cria isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó? 1, barra invertida 3. Se tu olhar aqui o que que tem? 1, pula uma coluna, 3. Deixa eu trazer mais para baixo. É importante entender essa estrutura, que depois a gente vai ocupar toda essa estrutura, tá? Tanto a barra invertida quanto o ponto e vírgula. Então, quando eu mudo de coluna, quando eu quero uma outra coluna, é a barra invertida. E lá o que que eu tenho? Não tem 3 colunas, por isso que eu usei a barra invertida. Sim, Quando eu mudo de linha, eu uso ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó? 1, 3, aí mudou de linha. Ponto e vírgula. 2, 4. certo. Então, isso ó, está entre chaves. Tá? Então, a gente não está fazendo Uhum. nada diferente de como o Excel trabalha. A gente está seguindo o padrãozinho dele. Vou cancelar isso aqui, que isso aqui era só para entender por que, que a gente usou a contrabarra. Tá? Eu apaguei? Não, tá aqui. Aqui, beleza. Então, eu já sei aqui que eu tenho, então. A primeira coluna é a B, a segunda coluna é a A e a terceira coluna é a C. Aqui do jeitinho que tá funcionando, mas se eu mudar isso aqui para referência, não vai mudar. Por quê? Porque está travado aqui no 2, certo? Sim, E eu tenho que fazer o quê? Se o cara escolher, vamos lá, se o cara escolher código, é a coluna 2. Se o cara escolher referência, é a coluna 3. três. A 1 ele nunca vai escolher, porque só está validado com essas duas. Então, para matar esse 2, eu quero que o Excel procure onde está essa referência ou o código numa listinha. Qual que eu vou usar? Qual função? Eu preciso que o Excel descubra. O Excel, descobre para mim a referência em que posição está numa lista. Não é a Corresp. É, exatamente, é correto.
Então, vou lá, Corresp. Tá vendo que hoje o negócio tá. Hoje tem que estar com a cabeça bem aberta hoje. Ah, sim, Vou procurar quem? Esse camarada aqui. Agora, onde que eu vou procurar isso aí? Porque eu não tenho nenhum lugar que tenha assim, ó. é, Produto é o primeiro, código é o segundo e referência é o terceiro. Não tenho isso em lugar nenhum. Concorda comigo? sim, não tem? Ou eu digito numa célula aqui, ou eu coloco na própria função. Mas tem como colocar na própria função? Tem. E como que eu faço isso? Abro chaves. Nossa, Ah, meu Deus, deixa eu ver. Só uma coisa que eu fiz aqui. Está sumindo a minha tela aqui. Ah, meu, que ódio. Agora congelou aqui do outro lado. Deixa eu fazer só uma coisa. Deixa eu deixar aquele 2 do jeito que estava, senão eu não vou conseguir mudar de tela lá. 2 0. Tá. Agora eu consigo mudar de tela aqui. Isso. Pronto. Agora vamos lá. Aqui então era um Corresp. Vou aumentar para tu ver bem ele, Corresp. Quem que eu vou procurar? A minha referência. é Onde eu vou isso. procurar? Abrir chaves e vou colocar os valores. Então, qual é o meu primeiro valor? A minha coluna B. Qual que é a minha coluna B? Como eu nunca vou selecionar minha coluna B, eu posso colocar XXX aqui. Sim. Mas Uhum. aí. Agora, a segunda coluna qual que é? É o código. Lembra? É o código? Uhum. Vou deixar tudo maiúsculo para ficar mesmo padrão. E a terceira coluna é referência. Aqui tem que estar entre aspas, tá? Uhum. Referência e fecho a minha chaves. Aí, ponto vírgula, zero do Corresp. Eu vou E deixar em fecha as lugar de. chaves. Eu não gostei desse XXX aqui, tá? Era produto, né? É É, produto, aham. é. Nunca vou selecionar, mas só que parece que me dói o olho, sabe? Desculpa. Mas se ficasse X, Certo. um espaço em branco, daria na mesma, tá? Então, ó, esse Corresp aqui, ele tá fechando aqui, ó. Fechou chaves, ponto e vírgula, zero, fechou ele. Aí eu tenho mais um ponto e vírgula, eu vou para o zero de quem? Do PROC-V. Eu sempre tenho que estar me situando em que função que eu estou, para não me perder com os parentes, tá? Vou dar um Enter e olha lá. Então agora eu tenho a referência 03 e o código. Código A031. Meu Deus do céu. E funcionou mesmo. Referência. E isso usando um PROC-V. E tem gente que diz que Nossa, o PROC-V não traz à esquerda. Traz. E ainda traz de uma forma dinâmica com o Corresp. mas para descobrir isso tem que, olha, Apanha um pouquinho, né? Para descobrir sem um é, curso, apanha. apanha. É, porque É, são fórmulas diferentes. Então, nossa, olha quanta fórmula tem aí dentro. Só de uma três, né? Mas tu viu? Ó, PROC, PROC-V, o escolher e o Corresp. Se a gente olhar o isso. todo assim, parece um monstro. Agora, como a gente já entendeu o escolher, já entendeu o Corresp, já conhecia o PROC-V, é só questão de colocar um dentro do outro, um dentro do outro. É a famosa técnica do Jack. Porque tem Sim, função, Cariz, que não adianta tu conhecer ela isolada, tipo escolher. Escolher sozinha é besteira. Por que que eu vou querer só é, escolher? Não faz muito sentido, entendeu? sim, tem razão. Ficou claro isso? Ficou. As três assim fica meio confuso a gente olhar. Se assim, se eu me coloco no lugar do aluno, sabe? Se eu tivesse olhando essa função agora
sem conhecer essas funções, eu ficaria perdidinho, perdidinho, tá? Olhando o Sim. todo, assim. Mas como é que eu fui estudando essa função? Primeiro, pô, eu gosto muito de estudar a documentação da Microsoft. Aí, pô, apareceu uma função escolher. Eu falei, mas que porcaria, o que que é essa escolher? Aí fui fazer conforme a Microsoft faz, lá tem um exemplozinho. Pá, mas não foi nada essa porqueira. Aí comecei a pesquisar. Pesquisa aqui, pesquisa ali. Aí que eu entendi o sentido dela, o real sentido dela, que é fazer o quê? Criar uma matriz virtual. Se eu pegar essa função escolher aqui, ó, eu vou jogar ela, Ctrl C, Enter, vou jogar ela aqui, ó. Opa, faltou igual. Olha lá, o que que ela faz? Tá vendo? Ela trouxe. Só que olha como é que ela fez, ó. Aqui era código, produto, referência. Ela fez produto, código, referência. Só que antes da versão do Office 365 não dava para ver isso aqui, porque não tinha esse recurso de despejar. Então tu tinha que imaginar essas coisas, entendeu? Hoje em Sim. dia, com o Office 365 ficou mais fácil o entendimento das funções, porque ele tem essa funcionalidade de despejar o conteúdo e tu consegue ver aqui, ó. Então, se eu fosse fazer um PROC V aqui agora, tá fácil, né? Bom, Sim. como ficou fácil agora? E o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz um PROC V. Esse escolher eu posso ler como sendo isso aqui, e o CORRESP é aquilo que a gente já vimos lá naquela primeira lá. É a coluna um, a 2 ou a 3. No nosso caso, ou vai ser 2 ou vai ser 3. E não tem como o cara digitar produto ali. Se tivesse, seria um, mas ele traria o próprio produto daí. Sim. Isso é lindo. E agora a outra. Essa aqui tu vai amar. A famosa índice. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V para cá, para trazer o próprio a validação de dados, já, porque é a mesma validação, tá? Ah, não, não é a mesma, perdão, não é a mesma, porque aqui eu estou trazendo pela referência, que é código ou produto, então eu vou ter que mudar. Então é só clicar aqui, é código ou produto, Ah, tá. tá? Certo. Essa validação aqui, ou vai ser, porque eu já tenho a referência, né? Então vai ser o código. Uhum. Poderia usar essa mesma função aqui? Poderia, tá? Poderia pegar isso aqui, trazer para cá, tem que funcionar do mesmo jeito. A única diferença que o meu PROC vê aqui, ó, ele está procurando pelo produto. Aqui ele iria É. procurar pela referência e eu teria que fazer com que a referência que está na terceira coluna fosse aqui no lugar do B. Então, no Só lugar do inverte. o C viria para B e o B viria para C. Tá? Só isso, daria para usar. Só que eu vou te mostrar uma outra função agora que acaba simplificando isso ali, tá? Eu gosto de mostrar mais difícil, que quando tu vê a mais fácil, meu Deus, como era fácil essa. É igual a técnica do vendedor. Ele fala que o produto é 1.000 e depois fala para ti que o produto, na verdade, era R$ 500. Ele coloca lá em cima o valor para o teu cérebro se acostumar com uma coisa grande, quando tu fala um outro valor que é grande ainda, mas é menor que aquele um, Nossa, mas é barato. Uhum. é marketing. Olha só, eu tenho uma função chamada. Esse aqui eu posso apagar, posso. Que vai ser a nossa área de testes aqui. Eu tenho uma função chamada índice, tá? Essa função também, índice, parece que ela é uma função besta, sozinha. Eu vou selecionar aqui, ó, uma coluna e ele pergunta para Uhum. mim qual é a linha. Eu vou dizer linha 3, tá? Então, eu selecionei uma coluna e vou dizer que eu quero a linha 3. Ele tem o último argumento, que é o número da coluna. Mas a minha matriz só tem uma coluna, então o Excel entende. Pô, o cara só tem uma coluna, então se ele colocar um ou não colocar nada, eu sei que é um. Tá? Então eu posso já matar ela aqui. O que que ele vai trazer para mim? Ele vai olhar nesta minha matriz e vai procurar o terceiro valor dessa matriz. Qual que é? A031. Certo? Poderia também Certo. fazer assim, ó. Oi?
Não, não, eu Ah, tá. concordei. Beleza. Poderia também fazer de uma forma um pouquinho diferente. Oh, meu Deus do céu, tá difícil. Selecionar aqui uma linha com várias colunas e não colocar a linha, porque eu só tenho uma linha, então não preciso colocar. E vou dizer qual é a coluna. Coluna 2. Fecho parênteses, Enter. E o que que ele trouxe? Então, nessa seleção, na segunda coluna eu tenho o produto 01, certo? Então, eu posso usar ela tanto na vertical quanto na horizontal. Lindo. Eu também posso fazer assim com ela, igual índice, selecionar uma matriz e dizer, ó, eu quero a segunda coluna e o terceiro valor. O que ele vai retornar? Deve retornar o ref 02, né? Olha lá, ref 02. Por quê? Nessa matriz, a segunda linha é aqui e a terceira coluna é aqui no ref 2. Tranquilo? Sim. Também parece uma função bobinha. Pô, eu tenho que. É como se eu estivesse jogando batalha naval aqui. Lembra da batalha naval que ele brincava antigamente? Ah, eu tenho lá meu campo de batalha, que seria o quê? Minha coluna e minha linha, minhas colunas, minha matriz, né? E eu digo, olha, na coluna 2 linha 3 joga uma bomba lá. Aí acertei o navio, não acertei. Então aqui ele traz qual é o navio, digamos assim. Né? Ou submarino, sei lá, não lembro mais muito bem como é que é isso. Faz tempo que eu não brinco mais disso. E qual é a utilidade disso? Eu posso usar para procurar um valor. Vamos lá. Igual índice. Eu vou selecionar toda a minha matriz. Ó. Selecionei toda a minha matriz. Legal. Agora eu preciso dizer, informar o que para o índice. Qual é a linha? Só que eu não posso dizer uma linha, eu não quero fazer pelo Excel, né? Eu teria que fazer pelo ref 04, ref 04, qual é a coluna que diz qual é a linha? É essa aqui, né? Ref 04 está na quarta linha. Então eu poderia digitar o 4. Ah, eu quero o quê? Eu quero o código. O código está em qual coluna? Na coluna 1. Aí, se eu fechar um parênteses aqui, ele vai trazer. O ref 04 é o A043. Beleza. Só que se eu mudar aqui, eu não validei aqui, deixa eu copiar essa validação referência. A referência eu vou ter que fazer uma validação aqui. Eu não fiz aqui. Vou fazer uma Não, validação aqui. Vamos fazer aqui então. Fazer nas duas já. Aqui em cima para poder ficar bonitinho. Aqui eu quero validar quem? Quero validar com produto. Então, lista, produto, está lá no auxiliar, da primeira até sustenido. Ok. E aqui vai ser com a referência, né? Validação de dados, lista. Estou indo muito rápido, não? não. Pode dar sequência. E referência sustenido. Enter. Pronto. Então, agora, se eu mudar a referência aqui, ele não muda. Por quê? Fixo. Eu fixei, né? Agora, então, o que que eu vou fazer? Para mudar essa linha, se eu olhar aqui, olha só, Cariz, se eu olhar aqui, eu tenho a referência e tenho o código. O que que me diz se eu achar a referência ou se eu achar o código? Ou não, deixa eu mudar a pergunta. O que que me diz a linha que eu quero dessa matriz? O código ou a referência? Dá o código. Mas o código é o quê? O código é um rótulo, certo? O É, rótulo ele está aqui na horizontal. sim. Então ele vai me informar qual é a coluna ou qual é a linha? O rótulo aqui. Ou eu quero a Vai te referência inform- vai te informar qual é a coluna. e eu quero o quê? Eu quero colocar esse 4 é o quê? Ele é a linha. Então, o que que vai me dizer qual é a Você linha quer que que eu... ele vá alterando a linha. Ai, agora tua cabeça balançou, mas a tua boca não abriu e tu falou. Eu acho que estava atrasado. Eu não entendi o que tu falou. É, não, vai trazer a linha, no caso. Então, é a referência que eu vou usar ou é o rótulo? Referência. Referência, tá? Então,
Se eu souber em que posição essa referência está aqui nessa coluna de referência, eu sei qual é a linha do índice, não sei? Uhum, sim. Então, qual é a função que eu consigo trazer a posição que um item está em uma lista? Essa lista pode estar na vertical ou na horizontal. É o Começa com Corresp. co, é, É o Corresp. começa com Gente, coisa. esse Corresp tá perseguindo tudo. Cara, o Corresp é lindo. Olha lá. Corresp. Aham, Nunca mais vai esquecer do Corresp, depois desse banho do Corresp que tu vai levar hoje. Quem que eu vou procurar? Vou procurar a referência, porque ela é que referência. me vai dizer qual é a linha. Legal. Onde eu vou procurar? Se eu vou procurar uma referência, eu tenho que procurar na coluna que tem a referência. Aqui, qual é o cuidado que eu tenho que ter, Carice? O meu índice ele começou na linha 2. Então, a matriz do meu Corresp tem que começar na linha 2. Porque se eu começo na linha 1, olha lá, o que vai acontecer se eu começar na linha 1, meu Corresp? Se eu olhar aqui, ref 007, não é, não é, não é, não é, é. Que posição que o ref 007 está? Então, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na oitava posição. Então, esse aqui passaria 8 para o índice. É a mesma coisa que se tivesse digitado 8. Aí, se eu olhar na minha matriz aqui, eu quero o código, o oitavo item. Como ele começou na linha 2, o primeiro item está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, ó. Ele vai trazer esse item que está aqui, ó, A069, né? Que não É, tem nada a ver com a ref 07. Tá vendo? Então, essa sim. minha matriz, eu tenho que tomar cuidado para ela ter o mesmo início que tem o meu índice. Tá? Esse é o cuidado que tem que ter. Legal, ponto e vírgula, zero do Corresp. Fecha parênteses. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Do jeito que está aqui, já trouxe. Só que se eu mudo para a referência aqui, ó, a produto, desculpa, ele continua com o mesmo. Por quê? Porque a minha coluna está fixa. Uhum. Então eu preciso achar um jeito de localizar o produto aqui e dizer que o produto está na coluna 2. Qual será a função? Corresp. Corresp, mas que coisa, né? Corresp. Quem que eu vou procurar? O rótulo. Onde eu vou procurar? Isso. Onde tem rótulos. Aqui é a mesma ideia da matriz, tá? O meu índice começou na coluna A. Então, o meu rótulo precisa começar na linha A também. Desculpa, o meu Corresp, a matriz do meu Corresp. Porque senão eu vou ter uma defasagem. Tá? Imagina, se eu começo aqui, vai dar problema, porque se eu procuro produto, o produto está na 1. A coluna 1 para o índice é a coluna que tem código. Então, eu tenho que começar no mesmo, a mesma início do índice, para não ter essa defasagem. Ponto e vírgula, zero, fecha o parênteses do Corresp. O parênteses do índice está fechado, enter. Meu Deus, que coisa linda. Olha lá, se eu mudar para código, se eu mudar para produto. Você está vendo quanta coisa linda a gente está vendo hoje? Tanta facilidade de vida. Essas coisas facilitam bastante, tá? Bastante. Com o que tu vai ver hoje de funções aqui, tu nunca mais vai precisar apelar para ficar mudando coluna para lá, coluna para cá, para poder trazer um valor, tá? Tu vai conseguir trazer até na diagonal, se tu quiser. E aqui? Referência está na terceira, está igual lá. Produto, eu vou copiar essa validação, que não foi validado, então vou copiar essa validação para cá. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, está validado. Aqui nós vamos usar a Referência também. função procx. O procx, ele é muito simples de usar. Eu vou colocar depois lá, eu tenho já 7 vídeos que falam da função procx. Cada vídeo eu levo. O vídeo mais curto é 15 minutos, eu acho que o mais longo tem 30 minutos. Então são 7 vídeos só para desvendando
cada argumentozinho do PROC-X, tá? Mas hoje eu já vou mostrar para ti que o PROC-X de uma forma mais... da forma que o pessoal mais usa, tá? Sem usar todos os recursos dele, sem usar todo o poder dele. Então, tu já vai ver que vai ter um poder monstruoso. Então, eu vou usar aqui, ó, igual PROC-X. Primeiro argumento do PROC-X, valor procurado. Legal. Tu vai ver que os três primeiros argumentos é muito parecido com o PROC vetor. É um PROC vetor melhorado isso aqui. O segundo argumento, pesquisa matriz. O que é essa pesquisa matriz? Se eu vou procurar um valor, eu tenho que procurar em algum lugar. Só que essa matriz de pesquisa, Carize, ela nunca vai ser uma matriz como lá do PROC-V. É uma matriz N por N, várias colunas e várias linhas. Aqui sempre vai ser uma matriz N por 1 ou 1 por N, ou seja, uma linha com várias colunas ou uma coluna com várias linhas. No nosso caso aqui, como eu quero uma referência, minha referência está na vertical. Então, eu vou pegar essa minha referência aqui. É uma coluna com várias linhas. Ponto e vírgula. Eu quero o código. Código eu tenho aqui na minha coluna A. Legal. E tem mais um argumentozinho aqui, ó, que eu posso colocar, que é sinal encontrado. Que lá no PROC-V, quando dava algum erro de não disponível, eu tinha que usar aquele C-erro, lembra? Usava, não sei se tu já usou Sim, C-erro, PROC-V, já. papapá. Dentro do PROC-X já tem um C-erro. Então, se não encontrar, em vez de aparecer aquele não disponível, eu quero que ele coloque assim, ó, não, não achei. Ou poderia ser vazio, tá? Tanto faz. Dá um enter aqui. Olha lá o que vai fazer. Trouxe o código. Só que agora nós temos um problema. Se eu mudar isso aqui para produto, o produto está aqui. Como é que eu faço? O que tu acha que dá de fazer agora? Fazer- Agora é mais complicado, né? Faz mais uma PROC-X. Se eu não achar, É, não, não tem como colocar mais uma PROC-X dentro da mesma? daria para aqui não achei, né? Porque se eu tiver produto aqui, não, ele vai, pior que ele vai achar, né? Porque eu não posso botar ali, porque, ó, se eu mudar aqui, ó, mudar para código, ele está trazendo o Isso. código. Se eu mudar para produto, ele vai continuar achando. Então não vai dar erro, entendeu? Esse que é o problema. Se desse um erro, eu conseguiria, ó, lá naquele valor não encontrado, fazer um outro PROC-X buscando outra coluna. Só que também teria problema, porque se eu estou procurando um valor e o valor não existe, eu quero ele ia mudar para outra coluna, também não ia achar. Ou seja, ia me ferrar, né? Pô, agora eu não sei o que fazer. O PROC-X não é tão bom, então. Calma. Aí eu vou fazer um negócio que agora que, olha, eu vou te deixar meio doido agora, tá? Eu acho que tu não vai ficar muito doido, não. É, eu vou fazer aqui embaixo, aqui, para tu entender melhor. Se eu Tá. botar lá agora, eu acho que eu vou dar um nó na tua cabeça. Eu vou usar a função escolher. É que eu, assim, eu procuro me colocar no lugar do aluno, tá, Carice? Eu acho que se eu Sim, fosse explicar para ti do jeito que eu ia explicar lá, e eu tivesse vendo pela primeira vez, eu teria uma dor de cabeça. Então, a função escolher, tu já viu. sim. Lembra que a função escolher, eu posso colocar assim um valor, 2, né, por exemplo, e selecionar uma matriz, ponto e vírgula, e uma outra matriz. Eu estou dizendo que eu estou escolhendo a segunda matriz, então ele trouxe ref. Se eu escolhesse aqui ele traria produto. Tá vendo o que ele fez, né? Vou escolher. Legal. Agora, eu tenho que fazer o quê? No lugar daquele porque aqui, ó, ou é produto, ou é, que eu tô, ou é produto, ou é Código. código. Ou é código ou Código. é produto, né? Então, ou vai ser coluna um ou 2, digamos assim, porque aqui o que eu fiz? Eu fiz
Vamos mudar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Essa coluna, opa, ô diachinho. Essa coluna aqui vai ser a um e essa coluna aqui vai ser a 2, beleza? Eu estou dizendo que Uhum. a coluna um, então eu estou trazendo o código. Então, se eu colocasse código aqui, teria que trazer isso aqui. Agora, Isso, se eu mudar isso aqui para 2, eu vou trazer o quê? Seria a minha referência, meu produto, né? Então, eu vou fazer o produto. seguinte, eu vou usar um Corresp aqui, ó, Corresp, para saber esse código aqui dentro de uma matriz onde eu tenho, nem preciso selecionar, posso selecionar aqui, porque aqui está na sequência, né? Código produto. Zero. Então, ele está trazendo o quê? 2. Então, agora eu posso fazer o seguinte, Uhum. eu, no lugar desse 2 aqui, eu usar esse 2 aqui, né? Então, se eu mudo aqui para código, estou trazendo código. Se eu mudo para produto, estou trazendo produto. Pegou isso? Tá, pera lá, o 2 ali, como que Vamos lá. tu. O 2 eu usei um Corresp desse rótulo aqui. Ah, entendi. Tá? Quer fazer Tá. comigo? Pode fazer, porque daí, se surgir dúvida, a Eu gente tô já tira dúvida fazendo. já. Aham. 2 tu pegou daqui. Aí você pegou dessa referência só código de produto, que é o que interessa. Isso. Certo. Aí se eu altero. Certo, entendi. Aí se eu Aí altero para aqui código, agora, ele vai para a primeira, referência para a isso. segunda. Então eu Aham. tenho esse escolher. Tu concorda comigo que eu já tenho aqui, ó, o que eu preciso para aquele PROC-X? Tem. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso aqui em duas partes, né? Então, isso aqui depende da C14, eu vou lá na C14, copio a fórmula que está aqui, Ctrl C, e jogo aqui no lugar do C14. Pronto, agora eu não preciso mais disso aqui, ó. Se eu mudar aqui para código, eu tenho lá. Se eu mudar isso aqui para produto, eu tenho lá. A Lindo, né? volta ali, aonde que tu alterou Ó, o onde Corresp, tu tinha jogou aquele. dentro. O que tinha naquela função, naquele Corresp, eu copiei sem o igual e joguei para a referência que estava chamando onde estava aquela função. Ah, você jogou no lugar do um ou do 2. Isso, exatamente. Tá? Ó, que Uhum. agora, se eu mudo lá, produto, código. Ele Agora, altera. então, se eu Certo. procuro, se eu pegar essa minha matriz aqui, ó, matriz de retorno, e colocar esse pedacinho aqui com o meu. Nunca tentei assim, vamos ver se vai funcionar hoje. Ah, funcionou, que lindo! Olha lá, produto 4, né? Olha lá, código. O Uhum. que eu fiz? Em vez de falar que era uma coluna, eu disse que é esse intervalo aqui. Ó, eu usei o C15. Lembra que tu perguntou se dava para usar dentro de uma função? Sim. Deu, né? Ah, Só que ele eu não quero altera. isso. Eu não quero mostrar essa matriz aqui embaixo. Fica feio, né? Isso, Então, o fica. que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que está aqui, se escolher, ó, sem o igual, Ctrl C, Enter, e vou lá no lugar daquela C15 hashtag, Ctrl V, Enter. Agora eu não preciso mais disso aqui, ó. Produto, código. Tudo em uma só. Pegou toda ela, o escolher, toda ela tu pegou. Toda ela. Peguei tudo. Escolher com o Corresp. Joguei tudo lá dentro. Deixa eu ver aqui. E tu jogou dentro do C6 lá, do Isso, no lugar daquela C15. matriz que tinha lá. Aquela matriz estava fixa, né? Não servia para mim. Tá vendo a Ah, utilidade do beleza. escolher? Mesmo com uma função nova, a mesma função PROC-X, que é uma função nova, bem recente do Excel, ela tem algumas restrições. Quando eu quero fazer um campo dinâmico,
Então, eu uso escolher para transformar isso, dar dinamismo nisso. Código produto. Certo. Aí, se eu tivesse 10 colunas, não teria problema nenhum. Tu colocaria dentro de escolher ali as 10 colunas, procuraria qual é a posição que ele está lá dentro com o Corresp. Isso é lindo. Nossa. Mas eu sozinha, assim, não ia conseguir usar o Proxy. Quer dizer, ia conseguir usar ele de uma forma bem simples. Agora, fazendo assim, É, essa. daquela forma lá, né? Colocando qual é a coluna que tu quer como resposta direta no lugar daquilo, né? É, Só que o que a gente está é. fazendo com isso aqui? Está dando dinamismo. Assim como a gente deu dinamismo lá para o PROC V, a gente consegue dar esse dinamismo para o PROC X, tá? O PROC X tem umas Hum. características a mais que eu vou te mostrar depois do intervalo ali, que ele faz. Eu vou mostrar já antes do intervalo. Aqui, ó. Imagina que tu tem esse código aqui. Deixa eu pegar esse. Vou fazer assim, ó. Código referência. Vou colocar aqui. Assim, aqui. Não, aqui, ó. Código produto e referência. Aí eu não tenho produto na referência, mas eu quero as duas coisas. Então, olha só que legal o PROCX. PROCX, qual é o código que eu quero? É esse cara aqui. Onde que eu vou Uhum. procurar? Vou procurar aqui. Qual é a coluna que eu quero como resposta? Eu vou querer as duas como resposta. Fecho, Enter. Olha lá, ele já trouxe as duas. Que prático! Pelo teu olhar, eu vi que tu gostou. Pega a referência aqui, ponto e vírgula, e pega as duas e fecha, enter. Muito prático. Pro- O problema é que eu só tenho pratido em casa, na empresa eu não tenho. Pode usar o online daí. Mas lá, É, a buscar não tem o PROCX. O Office 365? não, Meu Deus, ainda é só. o 2016. Ai, que dor. Mas olha, eu não me assusto, sabe? Eu fui chamado numa empresa, isso foi que ano que está, 2023? Foi ali por 2010, por aí. O cara queria converter uma planilha do VisiCalc para Excel. Do VisiCalc, cara. Aí eu tive que relembrar, porque o VisiCalc foi a primeira planilha que eu trabalhei, né? Então eu já conhecia ela. Só que, pô, é igual andar de bicicleta, né? Tu pode até empinar um determinado tema. Tu parou de andar de bicicleta, tu mal consegue se equilibrar. Aí eu tive que lembrar como é que fazia aquilo do VisiCalc, que era tudo barra invertida, a primeira letra do comando era barra invertida, o W para dizer que era uma planilha, que era worksheet. Aí para converter para o Excel 97. Meu Deus, Foi. essa pessoa não acha funcionário, então, porque não tem funcionário que sabe, não tem ninguém para trabalhar. Ai, ai, ai. Mas deu certo. Mas, ó, isso aqui, cara, e não é tão caro para uma empresa. É verdade. O problema é que às vezes a diretoria, ou quem paga, né, quem tem o poder de assinar essa compra, não conhece os benefícios, né? O dia que tu mostrar isso aqui, mostrar que dá para fazer um aplicativo com isso aqui para ele olhar no celular os indicadores e dá para jogar direto para um Power BI, meu Deus do céu. E para uma empresa hoje, digamos assim, para uns 100 usuários, digamos assim, vamos botar um número baixo de usuários, eu acho que ele não vai pagar 20 pila por mês por usuário. É barato, não é caro, não. Não é. Pelo custo, é um investimento, na verdade, né? É um Investimento, investimento, é isso um aí. retorno muito grande. Tranquilo isso? Sim, tranquilo, adorei o Practice. É lindo, tu não viu nada ainda. Eu vou colocar lá essa semana, lá na plataforma, os 7 vídeos. Eu estou explicando tintim por tintim, assim, a fundo, cada coisinha, caractere coringa, de cima para baixo, de baixo para cima. Tu pode fazer, sabe aquela procura verdadeiro do PROC-V que tem que estar em ordem crescente?
Dá para fazer o verdadeiro sem precisar estar na ordem. Ele cria uma matriz virtual e na matriz virtual ele coloca a primeira coluna em ordem crescente e procura o menor valor igual a. Ou maior igual a também pode ser. Ele faz muita coisa. Ótimo. Vamos tomar um cafezinho? Esticar um pouco a perna? Sim, Então agora nós temos 20 e 37. 20 e isso. 41, voltamos? Tá ok. Beleza. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco. Olá. Hum. Eu lembrei de um negócio aqui do ProcX ainda. Deixa eu fazer uma coisa assim, bem bagunçada aqui. Vamos pegar. Eu quero produto e referência. Produto e referência. Quero procurar vamos procurar o produto. Produto. E eu quero código e referência. Sabe a manhinha de arrastar copiando aqui? Conhece? Tinha aqui? Arrasta pela bordinha ali e Bonitinho. segura o Ctrl. Ó, vai arrastar, né? Seleciona, ó, arrastei. Se eu só soltar o mouse aqui, ó, só com uma mão, ele arranca de lá, né? Como se fosse um Ctrl X. Se eu arrastar segurando o Ctrl, daí ele copia. Ah, deu certo. Aí aqui agora eu vou pegar esse produto 1 aqui, Ctrl C, Alt C, VV para copiar o valor, porque eu não quero a fórmula, e aqui vamos colocar a bordinha. Ó, eu quero usar o ProcX aqui assim, né? Igual ProcX, opa, igual ProcX. O valor vou procurar o produto, onde eu vou procurar? Vou procurar o produto, está aqui no meio. Beleza? A resposta eu quero código e referência, né? Só que se eu selecionar tudo, ele vai trazer as três colunas, olha só. Ah, mas eu não quero o produto de novo aqui. E daí, como é que eu faço? Não dá para selecionar aqui A, ponto e vírgula, B, porque ele só tem. Aí é outro argumento, né? Eu preciso dizer para o Excel que eu quero escolher as colunas que eu quero trazer. Por exemplo, eu quero só a coluna, dessas colunas que eu selecionei, eu quero só a coluna 1 e 3, certo? Sim. Tem uma função que faz isso? Tem. Tu não vai acreditar, mas tem. Olha lá. Eu vou colocar aqui, ó, antes do PROC-V, escolher. Opa! Escolher. Meu Deus do céu. Escolher calls. Qual que vai ser a minha matriz? Ele pede uma matriz. Minha matriz vai ser o PROC-V inteiro. Legal. E agora eu vou dizer quais as colunas que eu quero. Eu não quero a 1 e a 3? Então, 1, ponto e vírgula, 3. Fecha parênteses, enter. Pronto, está lá. Cara, dá de chorar, né, com essas funções novas do Excel, né? Não é tão, Nossa, não é tão nova assim, né, mas é novinha. Perto das outras é novinha. a gente não tem o hábito de usar, né? Escolher colunas. E tem uma outra ali, escolher linhas também, né? É, é que nós Então, estamos fazendo na vertical, né? Mas pode fazer na horizontal também. ponto e vírgula, daí tu selecionou toda a matriz. Que é o PROC-X, né? Uhum, para que x de B2 até
B1, B2 até B11, É, ponto e é, vírgula, é, aí, porque a gente está procurando o produto, é, aí você seleciona toda a matriz. que o produto está na Fecha B2 e parênteses. B11. Então, o primeiro argumento para X é o que Uhum. eu vou procurar, o segundo é onde eu vou procurar, e o terceiro é a resposta. Só que a minha resposta estão vindo três colunas. Eu não quero três, eu quero só a primeira e a terceira. Por isso que eu usei o escolher calls antes do PROC-X. Sim, Aí, se eu quisesse a um e a 2 não tem problema, tu poderia mudar aqui, ó. Um e a 2. Opa, oh, meu Deus do céu. Pronto, ele traz a um e a 2. Aí, se eu quisesse só a 1, tem problema. Diz que só quer um, pronto. Então, o que tu fizer, ele obedece. certo. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Deixa eu tirar o zoom. Essa matriz, eu vou até apagar essa matriz aqui, tá? Eu vou apagar ela toda aqui, ó. Só para tu ver como é que eu fiz ela, tá? Que eu não digitei ela de novo. Eu vou simplesmente aqui, ó, selecionar isso aqui tudo, Ctrl C. Aí eu venho aqui na primeira célula que eu quero selecionar e o que eu quero fazer? Eu fiz um Ctrl C da minha matriz na vertical. Eu quero jogar ela para horizontal. Então, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero transpor esses dados, certo? Eu poderia usar uma Sim. função transpor, ou eu posso colar especial transpondo os dados. Então, transpor, quando tu copia em pé, ele cola deitado. Se tu copiar deitado, ele cola em pé. Então, eu vou invocar esse comando aqui, ó, colar, tá vendo aqui, ó, na página inicial, colar, e eu tenho aqui colar especial. Ou poderia clicar com o botão direito e clicar em colar especial, dá a mesma, tá? E eu vou marcar essa opçãozinha aqui, ó, transpor. Vou clicar em OK, pronto. Tá? Então, aqui só deixa eu pegar essa corzinha azul que estava antes ali e jogar para a direita. Pronto. Aqui nós temos a mesma situação. Aqui eu preciso copiar, aqui é referência. Eu vou copiar essa minha Ctrl C, aí vou colar especial Alt C. Eu quero ver. Colar especial S. Eu quero colar o quê? Vamos ver se dá para colar só a validação. Só a validação. Para não perder o formato aqui. Ó, tá lá, produto. Guarda especial, validação. Produto referência. Uhum. Isso. É só isso que eu quero aqui, né? Certo. Aqui, se eu olhar o código, está na primeira linha, a referência está na terceira. Qual a função que vem à tua cabeça para usar aqui? Tá, pera lá. Código tá lá, referência tá na terceira. Esse aí não dá para usar PROC-V. Não. Por quê? Porque o PROC-V ele procura na vertical. Agora eu preciso Uhum. procurar na horizontal. PROC-H. Essa função tem que falar devagarinho. PROC-H. É? Eu nunca tinha entendido a... Que PROC-V procura na vertical, PROC-H procura na horizontal. O PROC-V, ó, ele procurou aqui, na vertical. O PROC-H, ele vai procurar aqui, ó, na horizontal. O PROC-V, ele sempre procura na primeira coluna, retorna uma coluna à direita. O PROC-H, ele sempre procura na primeira linha e retorna uma linha abaixo, sempre para Uhum. baixo. Não consegue achar para cima. No nosso caso, o código está acima e a referência está abaixo. Dá para usar ele, né? Então vamos lá, igual PROC H, qual o valor procurado? O A10. Legal. Onde eu vou procurar? Vou procurar nessa matriz toda aqui, né? Eu sempre gosto de começar pelos registros. Assim como eu faço no PROC-V, eu faço no PROC-H também. Então tá lá. Daí aí 1 até R3. Ponto e vírgula, qual é a linha que eu quero como resposta? Referência, se eu olhar aqui, produto está Três. na primeira. Três. Isso, 3, porque o código está na primeira, produto, e 3 a referência. Então, 3. Ponto e vírgula, 0, que eu quero exatamente igual.
dei o Enter, pronto. O problema é que se eu mudar aqui para código, para produto, continua trazendo a referência. O que eu preciso fazer aqui para que ele reconheça qual é o rótulo que está aqui e traga o produto em vez da referência agora? O RESP. Isto! Olha lá. Corresp. Quem que eu vou procurar? O produto. Agora eu não vou procurar mais na horizontal. Agora na horizontal, agora eu vou procurar na vertical, que é aqui que estão. Ponto e vírgula zero, fecha parênteses, enter. Está lá, produto e referência. Simplesinho? Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. H, Eu vou colocar a função aqui peraí. embaixo, para tu ver ela aqui, ó. Isso. Fórmula, texto, Hum. esse aqui. Tá lá. Opa, Aceita, ali tá. O RESP. Eu estou tirando da H6. É aqui que está errado, não é da H6, é da I5. Eu não posso tirar de novo do mesmo lugar. se Deu. perde um pouquinho, né? Porque antes, Uhum. de um jeito, tu pensa, vamos pensar assim, tu pensa em pé e o outro tu pensa deitado. É, é. Aí eu estava tirando de novo da H6, e na verdade não da I5, mas aí deu certo. Já vi ali o que eu tinha feito ali. Beleza. Aí aqui agora nós temos outra situação. Produto e referência, né? Então aqui deixa Uhum. eu copiar essa. Ah, não, aqui vou ter que fazer outra. Ah, é essa aqui, né? É essa validação. Então, Ctrl C, Alt C, V, S. E eu quero que meu Deus, onde é que está a validação? Está aqui. Ok. Ai, fiz no lugar errado. Apaga, é aqui. Alt C, V, S. E eu quero a validação. Validação, qualquer o atalho ali. Eu gosto muito de usar atalho. É o Alt L. Alt L, ok. Agora eu tenho Uhum. código e referência. Agora, se tu olhar, eu Certo. tenho o quê? É... Na verdade, tudo que a gente fez em pé, agora nós vamos fazer deitado, tá? É só inverter o pensamento. Certo. Só inverter o pensamento na nossa cabeça agora. Eu preciso agora aqui, ó, pegar aqui pelo produto, que está aqui no meio, e eu preciso trazer referência, não teria problema nenhum. Bastaria eu selecionar essa matriz aqui, tá a linha para baixo, consigo. Mas o problema é quando eu mudar para código. Aí o Código. código está para cima da linha que eu estou procurando. Então, o PROC-H não consegue fazer isso. Mas eu quero usar o PROC-H. Eu quero. Então, eu vou usar. Vamos lá. Igual PROC-H. O valor procurado é quem? O produto. Legal? O que a gente fez lá no... A Como é que gente é? fez Corresp e a gente fez aquela com a contrabarra. O escolher? Isso. Escolher, O que o escolher. escolher fez? O escolher a gente pegou e mudou a ordem das colunas. Só que agora eu não tenho colunas para mudar a ordem, eu tenho linhas. Então eu tenho que fazer com que o produto seja a primeira linha, o código seja a segunda linha e a referência seja a segunda linha. Ah, meu Deus! Eu já sei que eu escolher, certo? Certo? Então, escolher. Beleza. Escolher, eu vou fazer o quê? Eu preciso dizer que eu vou ter três linhas agora. Lembra? Antes eu precisava dizer que eu tinha três colunas. Aí eu usava a contrabarra. Agora eu preciso dizer que eu tenho três linhas. Então, eu abro chaves. Aí eu vou dizer que tem uma linha, um. E agora eu preciso dizer que tem a segunda linha. Como é que eu separo a linha? Ponto e vírgula.
Isto, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3. Tá lá, fecho a minha matriz. Então, já sei que eu tenho 3 linhas. Beleza. Agora eu preciso dizer quais são as linhas. Então, qual é a minha primeira linha? Primeira linha onde o PROC-H vai procurar é o produto. Então, Ctrl Shift 7 para o lado. Certo? A Certo? segunda linha, qual que vai ser? Vai ser o código. Ponto e vírgula. E a terceira linha? Vai ser a referência. Pronto. Já tenho a minha matriz de linhas na ordem que eu quero, né? Então, aí é produto, depois eu tenho o código, depois eu tenho a... Eu botei uma barra aqui, peraí, opa, deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Opa, aqui não pode ser essa barra, é ponto e vírgula. Errei a tecla. Ainda bem que eu consegui ver o probleminha, senão nós ia ficar penando depois. Legal. O que que eu preciso dizer agora para o PROC-H? Qual é a linha que eu quero, lembra? Sim. Como a linha é definida pelo rótulo, agora quem define a linha é o rótulo. Ou é a linha 1, que é o código, ou é desculpa, ou a linha 1, que é o produto, porque agora lembra que eu mudei de ordem? Ou é a linha 1, que é o produto, que na verdade nunca vai ser, porque eu só posso escolher código ou referência, ou é a linha 2, que é o código, ou é a linha 3, que é a referência, porque Isso. estão aqui agora, já mudei essa ordem. Qual é a função que faz isso para mim? Corresp. Corresp, olha, o Corresp é para tudo, cara. É um bombril. É, Quem que eu vou procurar? Vou procurar o código. Legal. Se eu procurar o código aqui, eu tenho que ter uma matriz agora para ser Corresp, né? Então, é, eu tenho que colocar a matriz. Eu não tenho essa matriz em lugar nenhum nessa ordem que eu quero, então eu vou digitar ela. Abro chaves, aspas. E qual vai ser a minha primeira? A minha primeira linha é o que está na I2, ó, que é a primeira linha, que é produto. Então, eu vou digitar produto aqui. é, Apesar que se eu colocasse espaço ou AAA, não mudaria nada, porque eu nunca vou achar o produto, porque eu não vou procurar produto, né? O que me interessa, na verdade, é código de referência. Mas eu gosto de deixar ali para ficar bem claro se eu precisar mudar. A lógica já está prontinho. Ponto e vírgula, certo. o segundo. O segundo é o I1. I1 está aqui, ó. Linha 1 é código. Então, código. É, Fecho. E o terceiro, qual que é? É referência. Então, entre aspas, referência. E fecho as chaves do meu Corresp. Ponto e vírgula, eu quero exatamente igual do Corresp, fecho parênteses. Matei o Corresp. Ponto e vírgula, porque falta um argumento ainda do PROC-H, que é o tipo de correspondência. Eu quero zero. E fecho parênteses. Se não fizemos nada de errado, nenhuma digitaçãozinha errada, é para funcionar. Código do produto 3, cadê o produto 3? A031, fechou? Vamos ver a referência? Referência, referência 03. Que coisa linda! Eu vou colocar aqui a ótimo. fórmula também. Ctrl C, Ctrl V. Tá lá. Essa ficou um pouquinho maior. Aham. É, fórmula Ctrl+C, é, sim, fórmula. Deixa eu botar aqui ali também a lista de validação para eu ir alterando. É melhor, né? Especial, validação. É que daí eu consigo ver o negócio acontecendo. Ó, PROD 7, Essa aqui aham. eu vou copiar também a validação aqui. Alt C, VV, S. Opa, o que que eu fiz aqui? Eu fiz KKK, né? Ctrl Z. Ctrl C, Alt C, V, S, Alt, Alt, eu não lembro, atalho, Alt L. Alt L, Enter. Pronto. Aí já tem a validação do. Ah, mas aqui é do código, fiz errado. É, O código está aqui. Ctrl isso. C. Isso aqui é código. Acho que eu Alt também não C, validei essa. V, S, Alt L, né? Alt L.
Enter. Aqui é do produto. Então, do produto eu tenho aqui, Ctrl C, Alt C, V, S, Alt L, ok, pronto. Aqui é da referência. Referência onde é que eu tenho? Tem aqui, Ctrl C, Alt C, V, S, Alt L, ok. E aqui também é da referência. Então, Ctrl C, Alt C, V, S. Não precisa decorar, tá? É só olhar lá em cima, tá? Certo. Ó, eu fiz cacaca ainda. O que que eu fiz aqui? Aqui é a minha Ctrl C, Alt C, V, S, Alt L, ok, pronto. E aqui eu já tenho referência? Não, aqui é do código. Código, referência, então é essa aqui. Ctrl C, Alt C, V, S, Alt L. Como é bom esses códigos, essas coisas aqui, cara. E aqui também, Alt C, V, S, Alt L, validação, pronto. Pronto, agora tem validação em tudo, tá tudo validado, beleza. Certo. Olha só, essa aqui é o terceiro quadrinho que é correspondente a esse aqui. Esse aqui a gente usou o índice Corresp, então nós vamos usar índice Corresp. Índice Corresp, Corresp. Tu vai ver que o índice Corresp, Corresp, assim, eu acho que depois do PROC-V é a melhor função para trazer essas coisas assim, tá? Depois do PROC-X, desculpa. Depois do PROC-X. Ela é mais simples. Olha lá, basta eu entender o que eu quero. Então vamos lá. Índice, Certo. minha matriz começa aqui e vai até o final para o lado e para baixo. Ponto e vírgula. Então ele está pedindo a linha. A linha. Agora, quem que vai me dar a linha? O rótulo ou a referência? Quem vai te dar a linha é a referência. É. Olha E lá. respondi errado. Não, tu inverteu na outra. Olha só, porque se eu olhar aqui, ó, a linha, quem que está em linha? Não é o rótulo? Rótulo. Quem que está em coluna agora? É a Referência. referência, tá? Certo. Pegou? Então, quem que vai me dar a Sim. linha agora é o rótulo. Então, eu vou usar um corresp para procurar em que posição está esse rótulo que está aqui em cima, que é o código. Então, eu vou procurar o código, que é um rótulo, onde? Onde tem rótulos. Está aqui. Ponto e vírgula, zero, que eu quero exatamente igual. Então, eu já tenho uma matriz e já disse para o Excel, Excel, dentro dessa matriz do índice, eu quero a linha X. Ele já vai trazer. Só que como eu tenho várias colunas, eu preciso também informar qual é a coluna. Então, qual é a função que eu vou usar? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Qual é a função que eu vou usar para trazer qual é a coluna? E não lembro. Eu te entendo porque eu sei que essa hora já está dando nó na cabeça. Mas o que que tu vai fazer agora é o quê? Eu usei um corresp para trazer qual é a linha. Então eu vou usar um corresp para Sim. trazer qual é a coluna. Corresp. Dois Corresp. Dois. Esse índice, quando é matriz, assim, que tem várias linhas, várias colunas, a gente chama de índice corresp-corresp, que mata qualquer PROC-V, tá? Então, corresp. Quem Certo. que vai me dizer a coluna agora? Eu tenho aqui a referência. A referência ela não está assim, uma em cada coluna? Então, eu vou procurar ela Sim. na linha em que tem referências. Está aqui. Sempre se preocupando o seguinte, ó. Igual a gente se preocupou lá na vertical. Esse meu corresp aqui para trazer a linha tem que começar na mesma linha que começou meu índice. Então, no caso, a linha 1. Esse para trazer qual é a coluna tem que começar na mesma coluna que começou meu índice. Então, a minha coluna do índice começou na. Essa aqui é aí, né? Então, eu tenho que começar aqui na. Opa, eu selecionei. Bom, já fiz cacaca aqui, ó. Ah, não, tá certo. Tá certo. Uhum. Certo. É que eu olhei um I e olhei um J ali, mas não, tá certo.
Agora, ponto e vírgula, zero, fecho o parênteses do Corresp e fecho o parênteses do índice. Se eu der um Enter, é para funcionar. Deixa eu botar a fórmula para tu ver aqui. Tá lá. Deixa eu alterar. Então, índice, Produto, Corresp, Corresp. alterou. Certo. Se eu mudar aqui, Outra forma. Uhum. e é Altera também. limpo. Naquela outra, a gente usou o quê? Um PROC-X. Mas o PROC-X dá para trazer na horizontal também? Será? Já, com certeza. Agora tu não duvida mais nada, né? Com certeza dá. Então vamos lá, então. Vamos fazer ele. Igual PROC-X. Quem que eu vou procurar? Minha referência. Onde eu vou Referência. procurar? Onde tem referência. Qual é a coluna, a linha? Agora tem que pensar na linha, né? Qual é a linha que eu quero como resposta? No caso aqui é o código, então eu vou selecionar o código. Fecho parênteses, Enter, tá lá. Tem um problema. Se eu mudo para produto, não muda aqui. O mesmo problema que a gente tem que controlar. Agora eu vou deixar na Uhum. tua mão a solução disso. Ah, misericórdia. Agora a gente vai colocar um escolher. Eu tô Isso. vendo aqui protocolando. Ó, uma dica, faz fora. Faz ele fora. Para tu entender ele. Tá, deixa eu ver. A gente usa um escolher e um corresp Isso. agora. Deixa eu tentar entender ele aqui. Ah, escolher a gente. Só que eu faço confusão agora por ser linha. Eu sei. Acho Por isso que eu quero que tu quebre a cabeça um pouquinho. que tá. Isso, quero escolher. Tá. F não é F10. Código. Aí não é A, B. Hum, aqui é coluna, então. Código produto. A matriz toda. Eita, não sei se é isso aqui. Vê se tá certo. Eita. Ah, não deu, não deu certo minha linha de Vamos lá, raciocínio vamos aqui. fazer junto então. Parei aqui, né? Separado. Eu Tá, coloquei eu vou nota fazer um. ele separadinho. Ah, vamos fazer separadinho, vamos fazer separadinho. Tá, Igual escolher, né? O isso. que que eu tenho que escolher? Qual é o número que eu quero escolher? Porque lembra que eu tenho duas possibilidades. Ou é Uhum. que eu tenho aqui produto e código, né? Produto e código. Ou é a Sim, linha um ou é a linha 2. Legal, já é, sei isso. certo. Então, eu poderia colocar. Eu vou colocar um aqui, fixo por enquanto, para ficar mais claro. Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer, então, qual é a minha, as minhas linhas, né? Então, eu tenho aqui linha um, ponto e vírgula, linha 2. Tá. Para ficar mais claro o entendimento, cara, eles vão fazer o seguinte: vamos colocar uma matriz aqui, ó. Um, ponto e vírgula, 2, fecho chaves. Só para ficar mais claro o entendimento para ti. Porque eu vou ter duas linhas, ó. Eu tenho a Certo. linha do Aham. Tem a linha do código e a linha do produto, que é as duas possibilidades que eu tenho aqui, ó, código e produto. Beleza. Isso. Agora, dessa lista aqui, eu vou escolher uma. Então, em vez de mostrar as duas, eu vou escolher uma. Eu vou escolher a um, por exemplo. Um. Olha lá, trouxe só o código. No caso ali é produto, Uhum. então seria a linha 2. Então, tá vendo que eu tenho que colocar ali um ou dois. Ou é o código ou é o produto.
Quem que vai dizer para mim se o produto é o 2, que o produto é o 2 e o código é 1? É 1? 1? Começa com co e termina com resp. É o correto? Isso. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Ó, igual, Tá, corresp. Quem que eu vou procurar? Esse camarada aqui. Eu tenho uma listinha certo. já com código. Tem aqui, ó, código e produto. Zero, fecha parênteses. Tranquilo? Vou dar um enter. Olha lá, trouxe o 2. Então agora basta eu pegar isso aqui, ó, em vez de dizer que é 2, eu vou apagar esse 2 e vou dizer que o 2 está na célula de cima. Ó, pronto. Ah, tá. Se eu mudo aqui para código, muda a minha linha de códigos. Se eu mudo para produto, muda para produto. Tranquilo? Certo. O que Tá, eu ali preciso no fazer? prod que tu tirou, ali no produto que tu tirou as linhas ali, a possibilidade de um e dois. Isso? Direi. Eu coloquei aqui, ó, no lugar de um ou dois, eu estou dizendo que o Tu 1 ou 2 colocou. vai estar na célula de cima. Certo. Porque em cima o que tem? Tem um corresp que ou vai retornar um ou dois, porque eu só tenho duas possibilidades. Beleza. O Uhum. que eu vou fazer? Sempre que eu quiser, eu fiz a técnica do Jack, ou seja, eu peguei um problemão e piquei em dois. Agora eu tenho dois problemas resolvidos. Eu vou começar a juntar agora, certo? Então, se eu olhar essa célula aqui, ela tem uma referência, que é esse azulzinho aqui, que é o K12, que depende daquela célula. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, a função que resulta naquele 2, vou copiar sem o igual, Ctrl C, Enter, e vou matar lá aquele K12, ó, onde estava aquele azulzinho. Ctrl V. Tranquilo? Tranquilo? Vou dar um Enter e pronto. Agora eu não preciso mais dessa célula. Uhum. Agora, se eu olhar isso aqui, ó, essa minha função, eu tenho um procx que procura aqui no vermelhinho e vai retornar isso aqui. Só que isso aqui não me interessa mais. O que me interessa? Isso aqui. Vamos ver se. Eu não lembro se funciona assim na horizontal. Vamos ver. Ah, funciona. Ah, é lindo demais. Se eu mudar para código. Funciona. Tá vendo? Agora eu tenho duas soluções em duas células. Só que é uma Uhum. solução única. Então, tá vendo que eu tenho um K13 aqui, roxinho com roxinho, né? Eu vou pegar o seguinte: o que está Certo. gerando isso aqui, ó, essa função, Ctrl C, Enter, eu vou jogar no lugar daquela referência. Ctrl V, Enter. Tá. Faltou uma coisa aqui, peraí, faltou uma coisa. Escolher, e faltou aqui, escolher. Vamos ver. Ah, faltou fechar aqui, eu fechei o que que eu fechei aqui? Fechei o escolher, faltou ponto e vírgula zero do proxy. Não, proxy não tem zero. Meu, o que está Deu faltando? certo. Eu que apaguei alguma. Ah, eu que tinha apagado muita coisa. Ó, tá lá. Então, tem agora aqui o proxy, não tem dependência de nenhuma célula, mas eu posso apagar essa célula aqui. Ó. Então, se eu mudar para referência, produto 04. Código a 043. Então, deixa eu colocar. Eu vou colocar aqui do lado essa aqui embaixo, para tu pegar ela aqui, se tu precisar olhar ela para a gente entender melhor. Fórmula texto aqui, fecha. Uhum. Tá lá. Então eu tenho isso que está aqui, então tá, essa função está aqui em cima, né? Então eu vou procurar com o proxx o valor que está aqui, que é o ref04. Onde eu vou procurar? Onde eu vou procurar? Eu já sei, que é aqui na I3, I3, que é referência, né? Tá aqui. Onde tem referência, deixa eu até pintar isso aqui. Isso aqui vai ser o meu valor procurado. Legal.
Aqui, por que que eu usei o escolher? Tu entendeu por que que eu usei o escolher? Porque a gente não estava conseguindo fazer a seleção de uma e de outra. Isso, o dinamismo, né? Por quê? Porque É, quando é o código, a minha matriz de retorno é essa aqui, ó. Quando eu mudo para produto, a minha matriz de retorno é essa. E eu não tenho como colocar duas, como é que eu posso dizer assim, dois intervalos de colunas assim para o Excel dizer, ó, se for isso, faz aquilo, se for isso, aquilo, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu peguei e usei uma função escolher para que o escolher escolha entre a linha um e a linha 2. E como é que ele vai escolher? Através do Corresp, que vai olhar qual é o rótulo que eu selecionei. Se eu selecionar o rótulo código, ele vai retornar a linha um como matriz de retorno. Se eu escolher produto, ele vai olhar a linha 2 como matriz de retorno, porque o escolher está fazendo isso para mim. Então, tu viu a utilidade dessa funçãozinha que, quando tu olhou a primeira vez, falou: ah, que função sem graça. tem É sem razão. graça ainda? Não, bem útil. Bem útil, né? Então, aqui, olha só, o que que eu usaria? Se tu perguntasse para mim aqui, eu usaria o índice Corresp. Quando eu tenho isso aqui, ó. PROC-X, PROC-X eu uso PROC-X, escolher e Corresp. Aqui eu uso índice, Corresp e Corresp. Em termos de desempenho, qual que é melhor? Do jeito que eu estou usando aqui o PROC-X, em termos de desempenho, ele é mais rápido. Tá? Porque eu estou fazendo uma procura exatamente igual. Então, ele acha o primeiro e para. Agora, se eu estivesse fazendo uma procura aproximada, que é aquele menor igual a, ou no caso do Corresp, eu tenho menor igual a e tenho maior igual a. Aí, se fosse uma procura entre o intervalo, eu usaria o índice Corresp. Aí ele seria mais rápido. Mas não é assim uma coisa assim que vai mudar a vida do Excel, tá? Não é uma diferença tão grande. Não é também assim. É diferente de, como é que eu posso dizer? A função mais rápida de todas essas que a gente viu hoje, por incrível que pareça, é o PROC. Aquele primeirinho que a gente viu no começo lá, mais antiguinho. Aham. Só que aquilo tem a restrição de minha coluna tem que estar sempre em ordem crescente, porque ele é sempre verdadeiro, tá? Sempre, sempre, sempre. E aquele negócio que a gente fez, esqueminha que a gente fez aqui, né? Onde é que está aqui? Aqui, né? De trazer aqui, ó. Vamos pegar assim, vamos pegar isso aqui. E agora o código. Aqui embaixo. Aí, produto. Produto, vamos botar um produto aqui, o A031, para precisar validar. Igual proc x. Quem que eu vou procurar? Esse camarada. Onde eu vou procurar? Na matriz. Ah, a gente fez. Ah, não, produto é aqui. Desculpe. E botei ali o errado, mas depois te arrumo. E aqui a resposta, eu quero tudo isso aqui. Só deixa eu arrumar o produto aqui. É Uhum. prod. Prod. Vamos pegar o 03. Olha lá. Só que agora tem 3 linhas. Eu não quero 3 linhas. O que a gente fez para arrumar lá no Proc V, no Proc X, quando era vertical? A gente Escolher. inseriu isso, escolher. Escolher Qual? coluna, escolher linha. Isso, agora o que Agora. que eu vou fazer? Eu não vou mais escolher aqui qual é a coluna. Nesse caso aqui, eu vou escolher lins. Eu não estou Certo. chegando. Ela tá para lá. Escolher lins. Aí eu digo qual é a linha que eu quero. Eu quero o quê? A linha 1 e 3.
Então, 1, ponto e vírgula, 3. Tá? Por que ele botou um vezes? Eu que botei esse vezes aqui? É. Eu que botei um vezes. Tá vendo? Então, tudo que eu faço na vertical, eu consigo fazer na horizontal também. Colher lins. Deixa eu fazer até essa daqui. Deixa eu arrumar para ter aqui, peraí. Assim, fazer um zoom. Uhum. Estou procurando isso aqui. Ponto e vírgula. É o que eu quero. Produto, então, final. Ponto e vírgula. Eu tenho a referência. Fecha. 1,3. E que ele deu tilt aqui, escolher linha para X, tá certo, ele tá tirando daí, tá? Esqueci de alguma coisa. O meu não deu certo, não. Eu estou escolhendo lins. Erlins, aham. Deixa eu ver. Entendeu? Deixa eu tirar o meu compartilhamento e tu compartilha comigo. Por isso que eu gosto desse zoom, que é muito bom. Share screen é essa aqui. É. Prazer. Isso aqui foi o que eu coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Escolher lins Proc X. Pai, mas tem um negócio no teu Proc X ali? O que é aquilo ali? Ah, é o I. Pensei que era um pipe. É um Mi. O I26. I26. Tu vai procurar na I2. Produto tá na I2, tá na linha 2, R2. Aí a resposta E tá na I2. Tá... Consegue rolar um pouquinho para cima? sim. Ah, mas agora não vê. Ah, tá lá. E produto tá Peraí, lá. deixa, Ah, que deixa eu fazer assim. tu selecionou só uma. Cadê aqui a minha aqui? I2, I1, R1. I26, tá aqui em cima 26, tá? Vai procurar onde? Vai procurar lá na I2. 2, tá. E a resposta tu quer na I1. Ah, mas é I1 R3. Porque tu está dizendo que tu tem uma coluna só uma linha e tu quer três linhas, duas linhas, entendeu? É toda ela, É. entendi. Certo. Aí deu certo. Porque tu tinha o quê? Uma linha e tu estava dizendo, ó, eu quero a linha um e 3 de uma linha só. Aí ele falou, opa, não tem como. Entendi. Isso aqui. Não sei se deu certo esse ponto. Sempre dá certo, sempre dá. Ficou claro o que a gente Ah, viu hoje? isso é muita informação. Eu vou ter que Sim. praticar muito o índice e o escolher e o CORESP. Eu vou ajudar vocês, tá? Na sexta-feira eu vou preparar, porque eu não vou agora, porque vocês vão dizer, ai, dia de semana não tem tempo. Mas eu vou preparar uma tarefinha para vocês que eu vou entregar na sexta-feira, que é justamente sobre esse Certo. conteúdo que a gente já viu em funções de procura referência, coisinhas assim, operadores de referência, né? Operadores de referência, operadores lógicos, essas coisas que a gente já viu, para que vocês possam realmente dominar o Excel. É lógico, eu sempre digo para os alunos, eu nunca vou obrigar ninguém a fazer, eu só posso aconselhar, tá? Mas eu não vou cobrar. Eu sempre digo para os alunos assim, ó, eu já pratiquei bastante, eu sei.
Eu já tenho uma certa habilidade, por quê? Porque eu pratiquei, 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 pratiquei. E queira ou não queira, dando aula, se tu não pegar habilidade, tem que apanhar, né? Mas, tu eu não quero fazer. Não faz, né? Ninguém é obrigado a fazer. Esse recado não é só para ti, para os alunos que vão assistir depois também, tá? Então, Uhum. quem quiser fazer, faça. Quem não quiser fazer, não faz, né? Eu sempre digo, quer ficar bom? Pratica, pratica, pratica. Eu vou dar as ferramentas para vocês praticarem. Agora, quer usar a ferramenta? Usa. Não quer usar, não usa. Né? Certo. Nessa turma não tem nenhum aluno de menor para eu ter que ficar com a cinta em cima. Então, cada um sabe do seu calo, né? Onde é que dói seu calo. Mas uma coisa eu Com posso certeza. garantir. Para ficar bom, precisa praticar. Tu viu que hoje, eu até falei para ti, né? Hoje vai ser um conteúdo mais denso, mas é assim, se a gente olhar o todo, uma função grande, assusta. Agora, se a gente for entendendo partezinha por partezinha, então não sossega enquanto tu não entender um pedacinho da função. E tendo dúvida, manda no grupo do WhatsApp, manda no e-mail, manda lá no perguntas e respostas da plataforma, faz um sinal de fumaça se acabar a internet, não sei, faz alguma coisa, dá um grito, liga, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Sim. Estou aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Ok. É. Agora, como é que tá assim o conteúdo? Tá indo legal para ti? Estou conseguindo fazer uma sequência legal? Ou precisa. Vão dando feedback, que eu Não, preciso desse feedback. sim, sim. Eu acho que tá, para mim, pelo menos as coisas que eu tô vendo, eu tento aplicar. Tudo que eu vejo, eu tento aplicar. O Legal. negócio da data já deu certo, eu já consegui aplicar. Então, as coisinhas que eu vou vendo, assim, o que a gente que eu não usava, não tinha hábito de usar, acho que é o filtro. Esse que a gente viu agora, não, não é validação de dados, aquele que é para criar uma lista, uma tabelinha também. A tabela. Isso, não, não só a tabela, mas para criar né, aquela sequência de informaçõezinhas que você vai clicando, ele vai alterando, por exemplo, a informação. Acho que a gente viu lá na primeira aula isso. É o filtro, né? É, então, tudo que Então, eu faço, eu estou tentando aplicar. existem três filtros no Excel: o filtro, que é esse que a gente já viu, o autofiltro e o filtro avançado. Três coisas lindas. Na próxima aula, eu quero trazer para vocês funções de data e hora e mostrar um negócio que pouca gente mostra com a função, as funções .intl, que é dia trabalho total e dia trabalho. Aparentemente, ela tem uma coisa fixa ali que tu escolhe os dias, mas dá para mudar. A gente faz o que quiser. E o pessoal às vezes não conhece por não ler a documentação da função. Por isso que eu sou chato, sou curioso, sabe? Eu não suporto ver uma. Às vezes eu vejo a função, mas por quê? Eu sou daquele. Eu acho que eu era muito pentelho quando eu era pequenininho. Eu devia ser daquele. Mas por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que é por isso que meus filhos puxaram assim, que eu tinha, dá uma raiva no pai, né? Mas o meu filho, por quê? Porque sim, filho. Não, porque sim não é resposta, pai. É, É, mas eu sempre fui bem trica, assim. Os professores não gostavam de mim, que eu sentava na primeira carteira e ficava ali, assim. Porque eu não gostava de estudar, né? Como eu não gostava de estudar, não tinha saco para estudar, então eu queria aprender tudo na sala ali. Aí não precisa estudar muito. sim, é o que eu tento fazer. É, Por isso que é a para mim melhor coisa. funciona a aula assim. A aula Aham. assim, eu tento que falar, eu tento que interagir, e aqui eu estudo, eu vejo, eu aprendo. Aí eu sempre digo Uhum. assim, ó, se eu conseguir absorver 30% de tudo que eu vi hoje, para mim tá valendo. Aham. É um investimento muito bem feito. Porque eu sei que absorver tudo é muito complicado, mas cada aula que eu tenho, eu penso, se eu absorver 30% do que eu vi aqui e conseguir aplicar isso no meu dia a dia, tá valendo. Legal. E o bom é que está gravado, né? Depois os outros 70 tu pode pegar em parcelas, né? Sim, vai aos poucos. Beleza, Carize. Alguma dúvida, Beleza. alguma coisinha a mais? Se tu precisar trazer alguma planilha da empresa, aí tu só, é lógico, tira aqueles dados confidenciais, como fica liberado para todos os alunos, né?
A gente pode Uhum. ter dados fictícios lá, uma planilha pessoal tua, fica à vontade, pode trazer para a gente discutir em aula, tá? Sem problema Ah, nenhum. sim, eu tenho umas planilhas, uns processos que eu tenho que criar, que eu tenho que desenvolver para melhorar. Elas são planilhas que têm uma quantidade de informação muito grande. Aham, Mas esse que a gente faz de fazer a validação de dados já me dá uma ideia de como que eu posso trabalhar essas planilhas lá. É óbvio que não pode ser exatamente a mesma coisa, porque a possibilidade de seleções seria muito grande, aham, mas já dá uma ideia para alguma coisa relacionada a ICMS, por exemplo, por estado, que não é tanta coisa assim, né? Então, alíquota de IPI, tem umas 21 alíquotas de IPI que podem ser praticadas, então dá para aplicar também, dá para colocar nessa forma aqui de validação de dados. Então, eu vou fazendo a aula e já vou tentando criar na minha cabeça o que que eu posso fazer lá. Ah, inclusive tem uma forma de fazer validação em cascata, que, por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu acho que não é bem isso que tu falou do IPI, mas vamos imaginar que fosse. Por exemplo, São Paulo poderia ter ou região. A região sul, por exemplo, pode ter uma alíquota de IPI de 10 a 20. Então, tu poderia, quando tu selecionar a região sul, aí tu pode fazer uma validação que só pode aceitar o número entre 10 e 20 naquela célula do lado. Ah, eu peguei a região sudeste. Sudeste pode ser de 15 a 21. Então, se tu selecionou o sudeste, vai alterar a regra da célula do lado. É uma Isso. validação em cascata, entendeu? Isso para mim seria útil, por exemplo, quando eu monto um preço de um carro, a gente vai selecionando tudo que tem de opcional, de ar-condicionado. Aí essa cascata para mim serviria muito bem, porque, por exemplo, no ar-condicionado abriria um range de possibilidades e Sim. não todas as minhas possibilidades. Aí ele melhoraria muito mais a informação, Vou facilitaria preparar, muito mais. vou preparar um negocinho assim para ti, então. Já Ai, que tu é legal, eu a minha aluna agradeço. mais assídua aqui, tem que preparar, né? Ai, que bom. Eu agradeço, vou aproveitar muito. Beleza, então. Deixa eu até anotar aqui, que senão eu já estou velhinho, estou esquecendo tudo. Tá aqui, validação em cascata. Pronto, tá anotado. Beleza. Certinho? Certinho, Fala para a Júlia que eu estou esperando ela. eu vou falar. Pode deixar que eu vou falar. Ela tá esperando, acho que eu ajudar ela, ensinar ela. Ela já. Não, Coitada. e pior que chega um ponto que daí tu tem muita aula para assistir, tu desanima, não faz mais, né? Não, isso é verdade. Quando É, deixa acumular, fica pior. é. Mas beleza, minha querida. Depois eu vou falar. Eu vou falar para ela, pode deixar. Então tá joia. Então Tá até bom, até mais, professor. sexta-feira. Sexta-feira amanhã. Até. Amanhã fica melhor, né? Até amanhã, então. Podia ser amanhã. Quinta-feira tem live, tá? Ok. Fazer mais uma, eu tô De, gostando de live. de intermediário, que você é intermediário? Não, ali vai ser, essa live agora vai ser mais de, assim, dicas de produtividade com Excel. Ah, Coisinhas entendi. que tu pode fazer para ganhar tempo, para não ficar se perdendo tanto, se batendo. Boa. Legal. Beleza? Beleza. Então, até sexta. Ou até Até quinta, se tu sexta. aparecer na live. Tá bom, pode deixar. Falou. Tchau. Até mais, professor. Tchau, tchau.